aleluia. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor assim nos concede de estarmos aqui para juntos adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que nos concede, igreja, de estarmos aqui para mais uma vez juntos reunidos adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. A igreja pode assentar no instante. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos fazer a saudação da mesa. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero já saudar também os ouvintes com a paz do Senhor Jesus, os que acompanham pela live. Que as bênçãos do Senhor, aleluia, chegue à sua casa. Que o melhor de tudo, Jesus esteja, assim como está aqui conosco, está aqui, esteja aí com você. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos dar uma oportunidade para a minha irmã. Glórias a Deus, aleluia. Exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Mas eu acho que sexta-feira eu não tive a oportunidade. E eu não vou deixar de contar, irmãos. O irmão se lembra que numa sexta-feira o pastor Naassa contou aqui uma bênção que ele fez um voto acho que foi pro Calide ou para Beck, não sei, para eles conseguirem um emprego. Aí Deus abriu a porta pro Calide, depois ele fez um voto para Beck, um negócio assim, né? Que Deus abriu as portas para ela. Ele pegou o voto na sexta-feira e Deus abriu. Irmãos, aí quando ele contou a bênção, né, da esposa dele, que ela conseguiu, aí eu peguei e vim aqui na frente e peguei também o voto para minha filha Liliane, porque ela tinha pedido conta do serviço onde ela estava. Ela falou: mãe, eu não aguento mais, e eu pedi conta. Eu falei: tá, minha filha. E eu venho assim orando a Deus, irmãos, para que Deus viesse arrumar uma vaga para ela onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho. Aí muita gente lá na empresa onde eu trabalho fala assim: ó, Nilton, que bênção, sua filha vai vir trabalhar aqui, que não sei o quê. E até hoje eles falam comigo: Nilton, vai precisar dela em janeiro e tal. E eu fiz o voto na sexta-feira, né, que o pastor Naassa estava falando. Aí eu peguei o voto e eu falei: Deus, eu vou fazer esse voto com o Senhor. Se for da tua vontade, no meu tempo, no meu gosto, que a minha filha trabalha na empresa onde eu trabalho, o Senhor vai abrir as portas. Mas todavia, Senhor, o Senhor vai fazer a tua vontade. Aí, irmãos, eu fiz o voto, né, estou em oração e comecei a orar mais ainda, pedindo ao Senhor para colocar ela na empresa onde eu trabalho. Aí, eu já, e na semana seguinte, eu já devolvi o voto, falei: Senhor, o Senhor não me deu a bênção, mas eu, pela fé, eu vou devolver o voto ao Senhor para ajudar na tua obra, e eu estou esperando o Senhor chamar minha filha, colocar ela na empresa onde eu trabalho. Irmãos, passou uma semana mais ou menos, ou 2 semanas, não sei, ela virou para mim e falou assim, e ela está fazendo bico na casa de uma colega dela, trabalhando no açaí. Aí ela falou assim: mãe, eu tenho uma coisa para contar para a senhora. Uma colega minha falou assim que tem uma empresa tal, que está precisando de uma recepcionista vendedora. E eu vou lá, mãe, fazer. Aí eu falei: você vai, mas se minha empresa te chamar, você vai sair de lá e vai lá para a minha empresa. Ela falou: mãe, está na mão de Deus. Se for de Deus eu entrar onde a senhora trabalha, amém. Mas eu vou lá fazer entrevista. Aí, irmãos, ela fez a entrevista, passou na entrevista, eles chamaram ela, né? Aí eu falei: minha filha, Deus sabe como trabalhar. Eu fiz para você entrar na empresa onde eu trabalho, mas o Senhor fez da maneira dele, amém? Se for da vontade do Senhor, no tempo do Senhor, você vai trabalhar onde eu trabalho. Então, irmãos, eu estou muito feliz. E ela chegou para mim, acho que foi sexta-feira, com a mãe. Eles pediram para me levar toda a documentação dia tal. Eu falei: minha filha, seja feita a vontade de Deus, amém? Então, irmãos, conclusão, o Senhor, ele fez a vontade dele, né? E ela não está desempregada porque ela está trabalhando com a colega dela e ela já está com o serviço garantido, amém? Então, faça o voto com fé, confia no Senhor. O Senhor, ele nem tudo ele faz aquilo que a gente quer, amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas de honra ao Senhor.
estão acompanhando na live, a campanha foi Vitória em Tempos de Crise. A campanha passou, mas os céus ainda continuam. Deus ainda é o mesmo e continua sempre abençoando. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, Jesus. Gênesis 22, versículo 4. Aleluia. Glórias a Deus. Gênesis 22, versículo 4. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nos procura, vamos esperar uns com os outros, para que assim possamos juntos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 24, Gênesis 22, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. A igreja pode assentar. Aleluia. Aleluia, glorificando a Deus. Exaltado no nome do Senhor Deus. A história, irmãos, todo mundo aqui conhece. Glória a Deus. Os irmãos aqui presentes conhecem. Talvez os ouvintes de casa que estão acompanhando pela live conhecem. Mas a palavra de Deus, o Senhor Deus, ela renova, e o Senhor sempre fala com o seu povo. Aleluia. E quero pegar aqui o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Em que Abraão foi aprovado, que Abraão é testado por Deus num momento muito difícil. E tirar desse versículo: viu Abraão ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai falar conosco através desta passagem, desse trecho aqui. Amém? E o Senhor nos fará lembrar desta mensagem. Não porque quem sou eu para isso? Mas é o Espírito Santo que está falando com a igreja, falando com alguém, talvez agora, ao vivo, pela transmissão, ou quando, no decorrer do dia, meses e anos, ele for ouvir essa mensagem. O Espírito Santo estará lá para falar. Aleluia. Pois bem, mas permita apenas relembrar aqui rapidamente que Abraão era rico, tinha muito ouro, muita prata, muito gado, mas então não tinha filhos, e o Senhor lhe prometeu. Quando Deus fez a chamada a Abraão em Gênesis 12, sai da sua terra e da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, partirei uma grande nação e tu serás uma bênção. Deus fez uma promessa muito linda a Abraão, uma promessa mais bonita do que essa na Bíblia, do que Deus fez a Abraão, só tem uma. Entra, meu filho, entra aqui para o céu. Essa ainda é mais bonita do que Abraão. Entra, o seu nome está escrito no livro da vida, seja bem-vindo, entrai aqui. Essa é a maior promessa. Mas aqui na terra, nenhum outro recebeu uma promessa tão linda como essa aqui de Abraão. Mas bem, e aí Deus veio testá-lo quando pediu que ele sacrificasse Isaac, o seu filho. Impressionante em seu espírito de obediência, quando poderia questionar a Deus, quando poderia argumentar com o Senhor, falou: não posso matar. Lembra, Deus, que o Senhor prometeu que através dele ele tem que estar vivo, então eu não posso matar. O Senhor tem que mandar matar outra pessoa. Abraão poderia argumentar com Deus, e Abraão teria argumento para argumentar com Deus. Mas nesse sentido, Deus, Isaac, é a promessa, o Senhor falou: se mata ele, a promessa acaba. Como é que o Senhor vai cumprir? O Senhor falou que é com ele, não é com o outro, é com ele. O
Senhor falou que vai abençoar Ismael, Ismael também vai ser grande, Ismael também vai ser próspero, Ismael também vai ser uma grande nação, vai ser uma poderosa nação, mas o Senhor especificou que é com Isaac. E Aleluia. Abraão tinha, assim, teria argumento. Mas Abraão, em seu impressionante, seu espírito de obediência, ele não questiona. Ele faz tudo que Deus manda. Prepara a viagem para iniciá-la de madrugada e vai viajando. E a Bíblia vai nos dizer, você vê que a viagem era longa. Ao terceiro dia, quando Abraão estava caminhando, vamos relembrar. Ele sai de sua terra, onde Deus o mandou sacrificar, já ao amanhecer. Bem de madrugadinha, quando começava a clarear. E vai um dia, uma noite, mais um dia, uma noite, mais um dia, uma noite. E no terceiro dia, ao clarear, ou talvez já de tarde, no decorrer do dia, o fato é que a Bíblia vai especificar que quando Abraão, ao terceiro dia, ele levanta os olhos, ele viu o lugar de longe, que aqui é o Monte Moriá. Quando não tinha nada no Monte Moriá, quando o Monte Moriá era só o monte mesmo, sem ter nenhuma construção, sem ter nenhuma edificação, nenhuma modificação pelo homem. Vamos imaginar então o Monte Moriá, talvez com muitas árvores, muito mato, um lugar que Abraão vira ao longe. Mas irmãos, é aqui que o Espírito Santo entra com a revelação e com o aprendizado para falar conosco. Toda a Bíblia vai dizer, Moisés vai escrever e relatar que Abraão viu o lugar de longe. Moisés não estava lá. Quando Moisés escreveu Gênesis, já tinha pelo menos, se eu não me engano, 3.500 anos de civilização. Quando Moisés começou a escrever lá, bem depois, já se tinha passado 3.500 anos. Quem falou com Moisés? Abraão viu o lugar de longe. Foi Deus. Glória a Deus. Mas o interessante é que nessa simples frase, levantando os olhos, viu o lugar de longe. A Bíblia, irmãos, com tudo o que Deus tinha com Abraão, com toda a comunhão que Abraão tinha com Deus, com todo o contato que Deus tinha com Abraão, não é simplesmente Abraão levantar os olhos, fisicamente falando, né? E ver um lugar lá longe. Nossa, Deus, ainda falta quantos quilômetros para chegar lá? Talvez, vamos imaginar que, já que Deus permitiu Abraão ver, talvez aí a distância é relativa, né? 1 quilômetro para um é longe, 10 quilômetros para outro já não é tão longe, enfim. Mas a Bíblia vai dizer ao longe, não diz a distância. Mas aqui, irmãos, eu creio que não é só fisicamente que Deus estava permitindo que Abraão visse o lugar de longe. Não era só pela distância, que talvez quilômetros, ou talvez fosse de manhã que Abraão viu ao lugar de longe, ou talvez ao entardecer Abraão chegou no lugar. A Bíblia não está dizendo aqui quantos metros, quilômetros faltava, mas vai dizer que Abraão, levantando os olhos, viu o lugar de longe. E vamos analisar a Bíblia. Quando o Senhor foi para destruir Sodoma e Gomorra, não precisava Deus avisar Abraão. Deus não tem que ficar anunciando, dar satisfação aos outros, aos homens, o que Ele, Deus, vai fazer. Porque Ele é Senhor e Ele é dono de tudo. Então o que Ele vai fazer, o que Ele tem que fazer, o que Ele fez, o que Ele ainda vai fazer, se Ele quiser contar, Ele conta. Mas obrigação nenhuma Ele tem. Mas a Bíblia diz, nos mostra, devido à comunhão que Ele tinha com Deus, como por exemplo, antes, no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 17, quando Deus vai destruir Sodoma e que Deus visita Abraão,
quando Deus está saindo da casa de Abraão, a Bíblia vai dizer, parece que no cenário que nós meditamos, Deus está saindo, imagino que Deus para e olha e diz, ocultarei eu, Abraão, o que faço? E o Senhor está dizendo em Gênesis 18, 17, que Deus não ocultaria a Abraão o que faria. Então Deus revela a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vai interceder a Deus por Ló. Numa coisa menos significativa, se comparado à destruição de Abraão, com isso aqui, em Gênesis em 22, Deus, então usando a expressão para que nós possamos entender, Deus não conseguiu esconder, vamos dizer assim, só para os irmãos entenderem, no nível de raciocínio, que Deus não conseguiu esconder que Abraão queria destruir Sodoma e Gomorra. E ele diz, por acaso ocultarei eu, Abraão, que faço, visto que Abraão há de ser uma grande nação, o Senhor vai relembrar a promessa. Por exemplo, Gênesis 17, 18, 17, diz assim, e disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então Deus queria revelar a Abraão o que aconteceria. O que aconteceria no seguinte seria a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. E aqui nos Gênesis 22, quando Deus manda Moisés escreve aí Moisés, ao terceiro dia, levantando Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Irmãos, Deus não só estava mostrando a Abraão o lugar de longe, longe pela distância. Porque na Bíblia nós vemos muitos homens que tiveram visões tremendas. Nabucodonosor, por exemplo, até hoje a estátua, né? As interpretações da estátua. João, no Apocalipse, o apóstolo Paulo que subiu aos céus. E às vezes passa despercebido da igreja, de nós, o que Deus mostrou a Abraão. E às vezes só prestamos atenção quando Deus manda Abraão olhar para as estrelas. Conta Abraão as estrelas. Mas aqui está uma coisa, algo tremendo, que na minha modesta opinião, mas creio direcionado pelo Espírito Santo, que isso que Abraão viu, foi a maior coisa que Abraão viu. E só é maior que ele viu Deus. Porque quando a Bíblia diz, viu Abraão no terceiro dia, levantou os olhos e viu o lugar de longe. Abraão não só estava vendo pela distância, mas também pelo tempo, através do tempo em que Deus estava mostrando a visão. Porque o que Deus estava mostrando a Abraão? Onde Deus mandou Abraão sacrificar Isaac? No Monte Moriá. E quando Abraão, no texto, nos diz aqui que ele viu o lugar de longe, não foi só pela distância, de talvez, vamos imaginar assim, vou dizer um número para os irmãos entenderem. Vamos imaginar que Abraão viu o lugar à distância 5 quilômetros. Então, Abraão não viu só porque estava talvez 5 quilômetros de distância, mas ele também, Deus, como não ocultaria a ele as coisas, Deus mostrou-lhe coisas através do tempo. Porque se nós analisarmos na Bíblia, o que aconteceu no Monte Moriá? No Monte Moriá, quando Abraão chega, quando ele vai para sacrificar Isaac, Deus se manifesta. Aleluia! Deus substitui o cordeiro. Seria Isaac pelo cordeiro, que na Bíblia simboliza Jesus Cristo. Deus esteve lá. Muitos séculos depois, aquele lugar foi um lugar escolhido por Deus para que fosse construído Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor escolheu aquele lugar para ser escolhido, para que construísse Jerusalém. Então, na meditação da palavra de Deus, quando a Bíblia vai dizer, viu Abraão, um lugar de longe, esse longe não era só pelo tempo, não era só pela distância, mas também pelo tempo. Então eu posso afirmar, dentro da palavra de Deus, que Deus mostrou a Abraão como se o Monte Moriá fosse o lugar que Jerusalém seria construído. Porque Deus mostraria algo não
Sodoma e Gomorra, mas não mostraria a Abraão coisas gloriosas que Deus lhe havia feito a promessa. Aleluia, glória a Deus. Abraão, humanamente falando, ele não viu o cumprimento da promessa, porque falecera. Mas aqui pode estar um relato da palavra de Deus, que Deus mostrando a Abraão a promessa já cumprida. Porque Deus poderia ter mostrado aqui a Abraão, Jerusalém sendo construída, a inauguração do templo, aonde os sacerdotes não puderam entrar, porque a glória de Deus se manifestava. Deus não escolheu esse monte por acaso. Deus não fez Abraão ir lá por acaso, porque monte tinha monte em todo lugar. Mas porque Deus tinha um propósito com Abraão. E ele, ao terceiro dia, ao ver de longe, então pela fé, ele estava vendo aqui o lugar onde Deus escolheria para toda uma nação o adorar por séculos. Não foi só pela distância. Abraão viu de longe, através do tempo, o que Deus faria naquele lugar. E a palavra de Deus, em 2 Crônicas, 1 Crônicas 21:18, então o anjo do Senhor ordenou que dissesse a Davi para subir ao altar na eira do Jerusalém. Em 1 Crônicas, no 22, Davi escolhe um lugar para ser aonde construído o templo. Naquele passagem da Bíblia, quando Davi vai contar, vai fazer um censo, e que Deus manda o castigo, e que Davi vê o anjo do Senhor com a espada. Davi implora a Deus, Davi então faz o sacrifício, e o Senhor se encerra. E quando o anjo chega, Davi está sobre a eira de Nagom, no lugar no Monte Moriá. Abraão viu, através do tempo, o que Deus faria quando Deus lhe prometeu as coisas. Um trecho da palavra do Senhor que passa despercebido. Ao terceiro dia, levantou os olhos, viu Abraão um lugar de longe. Poderíamos dizer da convicção de Deus, da comunhão que Deus tinha com Abraão, e da comunhão que Abraão tinha com Deus, que ao terceiro dia, Abraão viu o cumprimento das promessas. Ele viu Jerusalém sendo construída antes mesmo de ninguém ter chegado lá, porque Deus estava mostrando ele de longe, através também do tempo. Não só a distância, mas através do tempo. E essa lição para nós. Interessante que quando a Bíblia vai dizer, em Romanos, quando o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos 4:3, pois assim diz nas Escrituras, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Tiago 2:23 também diz, cumpriu-se as Escrituras que diz, creu Abraão em Deus, e foi imputado isso como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão não creu, só que Deus lhe daria um filho, quando ele já tinha passado da idade. Abraão não creu, só que Deus ia prosperar ele, porque ia fazer ele rico, famoso, não. Abraão creu em tudo que Deus lhe falou. O texto de Tiago vai dizer, por isso ele foi imputado pela justiça, ao que ele creu nas promessas de Deus. Gênesis 22:4 está registrando aqui que Abraão viu de longe, pela distância, pelo tempo também, o cumprimento de todas as promessas. Vamos trazer isso aqui para nós, esse exemplo. Abraão não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje. Abraão não tinha. Era quando Deus falava com ele, quando ele sentia a presença de Deus. É quando o Senhor manifestava com ele. E nós hoje, irmãos, que temos a palavra de Deus, que temos dons espirituais, que a Bíblia relata em Coríntios, temos o Espírito Santo de Deus conosco. Abraão tinha também a presença do Senhor. E muitas das vezes, igreja, irmãos que acompanham pela live, não conseguimos ver, como diz o ditado, né? Um palmo à frente do nosso nariz que Deus tem para nós. Abraão viu de longe, separado pela distância e pelo tempo, porque ele creu no Deus que ele servia. Ele creu através do tempo
o cumprimento de todas as promessas. E muitas das vezes, por causa das lutas, das adversidades, nós não conseguimos ver, espiritualmente falando, como diz a expressão, um palmo à frente do nosso nariz, que é a nossa vitória, que as bênçãos de Deus, que o Senhor está conosco. Ok, mas olha que interessante. Muitas das vezes não conseguimos ver o que Deus tem para nós, por mais que Deus tenha dito, estou contigo, estou com você, não vou te largar, não te deixo, e mesmo assim não conseguimos ver. Precisa que Deus fica falando toda hora, está contigo, está contigo, está contigo, vai virar quase um ritmo, né? Está contigo, está contigo. E muitas das vezes basta uma lutinha para a gente esquecer do que Deus está falando e dar ouvido que o diabo está a luta ou a dificuldade. E Abraão, o maior exemplo que ele nos dá, além de sua obediência, foi ele ver de longe o que Deus tinha para ele. Mas é engraçado, muitas das vezes não vemos o que Deus tem feito por nós. Muitas das vezes não vemos o que o Senhor tem preparado para nós. Mas olho gordo a gente vê, a inveja do outro a gente vê, que está levantando contra a gente lá, né? Não posso falar que está transmitindo, né? Negócio de religião, não pode. A gente vê, e às vezes a gente vê sem ver, né? Não, está levantando contra mim. Não, eu estou cercado de inveja. A inveja no olho do outro a gente vê, e às vezes nem tem inveja, é só impressão da gente mesmo. Às vezes tem inveja, às vezes enxergamos maldição. Nem sempre tem, mas às vezes enxergamos coisa ruim, os crentes estão honrando com a beleza. Mas não conseguem ver o que Deus tem para ele. Aleluia, Deus! E Abraão aqui nos dá uma lição. Não é só porque obedeceu sacrificando Isaac. Ele viu de longe. Separado pela distância e pelo tempo. Ele viu. Por que ele viu? Porque a Bíblia vai dizer, ele creu no Deus que lhe havia falado. Aleluia! Ele creu. Ele creu em Deus. Mostrou através do tempo, isso é mérito de Deus, mas ele crer no Deus que havia falado, era um esforço, era um mérito dele, que ele poderia duvidar, ele poderia querer. Esse que o senhor está falando aí, isso é muito bom para ser verdade, de tão bom que não pode ser real, mas ele creu e ele seguiu. Enquanto a geração de hoje, os crentes de hoje, não estão conseguindo ver o anjo de Deus, para ver demônio em cada lugar. Reflexão para nós. A presença de Deus conosco, de Isaías 43, que o Senhor está falando em Isaías 43, o belíssimo texto. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Os crentes não estão vendo, é o diabo puxando. E Abraão viu de longe. Que exemplo. Talvez 22:4, passando despercebido, mas refletindo a luz do Espírito Santo. Talvez esteja aqui a parte mais importante da vida de Abraão, quando ele viu de longe o que Deus tinha para ele. E nós, pertinho, todo dia o Senhor usando os servos dele para revelar, para falar conosco, e nós não estamos vendo. E a gente não enxerga. E o Senhor está falando todo dia, toda hora, e a gente não consegue enxergar. E Satanás, o que o diabo tem feito, nós estamos enxergando. Estamos quase tropeçando. Por que será ele? Será que realmente, como Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus? Será que de fato temos crido no que Deus tem falado, no que Deus tem mostrado? Os nossos atos dizem que não. Porque se realmente crêssemos a exemplo do que creu Abraão, a gente não tinha preocupação com o olho gordo, com inveja. Você está perdendo tempo comigo, invejoso. Porque maior é o meu Deus. Você está perdendo tempo comigo na maldição. Maior é o meu Deus. Isaías 43, verso 1 e 2, vamos relembrar aqui. Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas,
eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Os crentes de hoje, vê o diabo ameaçando, irmão, a imagina, misericórdia. Mas não consegue enxergar que foi Deus que o chamou, que chamou pelo nome, que Deus está falando que é com você, que é conosco, e a geração de hoje não consegue ver isso. Precisa Deus usar para falar, estou contigo, estou ali, vou fazer. E quando Abraão vem aqui nos dar uma aula, ele viu de longe o que Deus faria por ele. Glória a Deus. Enquanto nós, se Deus revelar hoje, e não revelar amanhã, segunda-feira, a gente já fica preocupado, terça-feira, um dia da gente já não é bom. Quarta-feira, se Deus revelar de novo, oh, glória! Aí veio o alívio. E a gente está vivendo no agora. Eu tenho que ver. Deus tem que falar todo dia comigo para me saber que era comigo. Se Deus ficar uma semana sem falar comigo, eu vou soltar. E Abraão, ao terceiro dia, viu de longe o que Deus faria por ele. Eu vou falar tanto essa frase que você vai lembrar durante a semana. Abraão viu de longe a vitória. Abraão viu de longe o cumprimento da promessa. Ah, mas ele morreu, irmão, ele não viu a descendência de Isaac. Você que pensa, eu creio que essa palavra aqui, 22:4, ele viu de longe. Porque Deus mostrou ele Moriá. Tudo que Deus fez, uma das grandes coisas que Deus fez, foi no monte de Moriá. E Deus mostrou Abraão de longe. Isso aqui é a promessa. E nós não conseguimos ver, irmãos, porque não estamos crendo como deveríamos crer na promessa de Deus. Façamos uma análise, uma reflexão do nosso dia a dia. Não interessa, não importa, parece que não faz diferença o como que Deus entrega o recado, de maneira simples, ou se Deus o vai, sapateia, relampeia e faz aquele negócio todo. Basta o diabo assobiar, a gente entra em pânico. Essa é a geração de crente hoje, olha para mim, porque aquela fulana ali, ela é daquele lugar, sabe? Ela é daquele lugar. E aquilo olhou para mim de um jeito, vaso. Aí queria que se orasse. Então aí, não vamos crer no nosso Deus que está nos mostrando de longe. A gente não consegue ver de perto, né? Como vamos ver de longe? A gente precisa de dia a dia que o Senhor fala conosco. Como vamos ver ao longe, crer, ver ao longe o cumprimento da promessa? Como precisamos aprender? E o que nós precisamos aprender aqui é igual Abraão, ver de longe o que Deus tem. Mas como, irmão? Se o Senhor nos chamou, igreja, se o Senhor, pela sua graça, não que merecíamos, não que merecemos, se o Senhor, pela sua graça, Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos capacitou para fazer algo. Não precisa mais do Senhor ficar falando, vai. Nós aqui temos que ter confiança neste Deus poderoso, que é o único e verdadeiro Deus, e aprender, como o exemplo de Abraão, ver, a luta pode estar aqui agora, mas eu quero ver a vitória, eu estou de olho na vitória lá, a luta está aqui agora, mas a vitória já está garantida, o Senhor está me mostrando a vitória. É isso que precisamos aprender. É isso que precisamos aprender. O diabo pode estar levantando como leão, como dragão, como sei lá quem, não me interessa. O que me interessa é que eu estou vendo que o meu Senhor está do lado de lá chamando, pode vir, passa por cima, pode vir. Mas são poucos que conseguem ver isso. Não vê a distância, porque eu não estou enxergando o que é de Deus, mas eles enxergam como nunca o que é do diabo. Como tem gente que se orgulha de dizer, né? Eu fui 4 vezes no inferno, eu fui 6 vezes no inferno, eu fui tantas vezes no inferno. Aí eu sou obrigado a dizer, estou de ironia, por escravo. Vai que um dia vai e não volta, né? É verdade. E quantas vezes vai para o céu? Nenhuma. Eita, vai ao risco de nem ir, meu filho. Vai ao risco de nem ir. Então atenta para o que você, o que rege a sua vida.
em que você realmente está preocupado no dia a dia, se é a certeza, se você tem certeza da vitória garantida por Deus, que te chamou, que te escolheu, que te separou, ou se é por qualquer coisa tomado pela distância. Abraão não foi regido pelo medo, misericórdia. Eu já estava velho antes de Isaac nascer. Agora que ele nasceu, eu já estou mais velho ainda. Agora Deus manda matar. Abraão poderia ser tomado pelo medo. Poderia ser tomado pela murmuração, por tantas outras coisas. Mas ele continuou fazendo o que ele fazia, confiando em Deus e obedecendo em Deus. E quando ele estava aproximando do lugar, ele viu de longe a sua vitória. Deus não mostrou a Abraão só o lugar onde ele sacrificaria Isaac, mas Deus mostrou através do tempo, eu creio pela palavra de Deus, pela comunhão que ele tinha com Deus, que Deus mostrou para ele os cumprimentos da promessa. Aqui, Abraão, ó, veja o que eu vou fazer, vem de longe, nas redes. O Senhor nos chamou, como tem chamado. Se o Senhor nos escolheu, como Ele nos escolheu, nós temos que aprender a enxergar de longe. Não só as lutas, não só as dificuldades, não só os problemas que estão tão pertinho aqui de nós, mas entendermos que o Senhor nos chamou, temos uma trajetória, temos um destino a ir, temos uma tarefa a fazer, e se não fizermos, se estamos fazendo, o Senhor nos designou para fazê-la. Tem gente que vê coisas do diabo, né? Pega até a garrafa da Coca-Cola, viu, Coca-Cola? Vou fazer uma propaganda para você aqui, manda um pix aí, tá? Pega a garrafa da Coca-Cola, inverte no negócio e vê coisa ruim. Quando não tem, mas não vê as coisas de Deus. Vê que o diabo está perseguindo, mas não vê que Deus está protegendo. Meu Deus, que demônio furioso contra mim! É mesmo? Você está vendo só coisas do inferno, coisas ruins? Está com problema você. Porque o crente que é servo de Deus, ele pode até ver as coisas ruins, porque ele tem visão de Deus. Mas tem visão de Deus para enxergar só o lado das trevas, e não tem visão de Deus para enxergar as coisas de Deus, assim que ele está atrapalhado. Está errado. Abraão viu o lugar de longe, ele viu a vitória de longe. Nós temos que aprender a ver isso também. Está a luta aqui agora, está a luta, está difícil, mas é servo de Deus. Olha adiante. Glória a Deus. Levanta os olhos, interessante. Ele levantou os olhos. A Bíblia vai dizer aqui, ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos. Levantar os olhos nos faz lembrar o quê? Que temos que olhar para cima, aonde é a habitação celestial. Ele, quando estava olhando para baixo, vamos dizer, né, concentrado ali, viajar, nós demorando 3 dias, 2 dias, 3 dias. Aí uma hora o Espírito Santo toca nele, olha para cima. Glória a Deus. Ele viu o lugar de longe. Aí ele viu o lugar da vitória. Ele viu o lugar onde Deus faria coisas tremendas, onde Deus confirmaria a promessa, onde Deus salvaria Isaac, onde Jesus faria o lugar de Isaac. Ele viu antes chegar lá. Ele viu na promessa, pensando na promessa, porque Deus é a promessa. Os crentes nós cristãos temos que aprender. Levantar os olhos, levantar os olhos e ver de longe o que Deus tem. Meu Deus, o Senhor falou que vai fazer grande coisa na minha vida, a luta está aqui agora, mas então vamos levantar os olhos, não focar na luta, mas focar na promessa adiante. Levanta, Abraão, que hoje em dia os olhos e vê o lugar da sua vitória longe. Está longe, mas você está vendo, você vai chegar lá. É isso que precisamos fazer. E às vezes focamos demais. Mas as pessoas hoje em dia, quando procuram a Deus, quando vem à igreja, só estão preocupados com as coisas terrenas, não é? Jesus, liberta meu marido, liberta minha esposa. Eu estou pior do que ela, mas melhora lá, porque aqui eu vou levando. Salva, Jesus, a danada da minha esposa, e que está precisando de libertação é o cara, mas eu só venho à igreja com ela. E ele esquece do que realmente Deus tem para ele. Eu termino essa mensagem
A você que está acompanhando agora, ou que vai ouvir depois, que o Senhor está dizendo que o Senhor fez com Abraão, que ele ao terceiro dia levantasse os olhos e desse um lugar de longe. Como nós cristãos estamos precisando fazer isso espiritualmente? Levantar os olhos, que nos faz lembrar o que diz o salmista Davi: eleva os meus olhos. O templo não tinha sido construído ainda, então o templo não era a referência, mas a referência era acima. É isso que os crentes estão precisando fazer: levantar os olhos para Deus, voltar-se para Deus e lembrar que a vitória dele pode estar longe, mas ele, como servo de Deus, como compromissado com o Evangelho, ele tem que ver o lugar da vitória. Amém. Pode estar longe, não interessa. Ô irmão, daqui 10 anos que Jesus falou. Mas espiritualmente, pela fé, tu tem que ver daqui a 10 anos. Porque foi isso que Deus fez com Abraão. Veja, Abraão, o lugar de longe. Não só pela distância, mas também pelo tempo. E Abraão viu. E por quê, irmãos? Porque como a gente gosta de dar. Eu termino, vou partir para a parte final da mensagem. Mas os irmãos podem ver que vira e mexe, Deus usa os vasos, alertando que quando as pessoas são reveladas das bênçãos, meses depois, eles são revelados que duvidaram da promessa. Será que foi Deus e por isso não recebeu? Mas quando a pessoa é revelada, que levantou uma obra contrária lá, que colocou o nome lá, que amarrou o nome lá, ele vem todo apavorado para frente e ora. Por quê? Está tomado pelo medo. Está tomado pelo medo. Está vindo orar, está fazendo certo, ia buscar a Deus, mas ele está tomado pelo medo. Mas na hora que ele é revelado, que Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer igual Isaías 43, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Será? Será? Ô irmão, puseram o seu nome lá, costurou o seu nome lá, ele vem todo apavorado para frente, ele crê no ruim. Mas quando é revelado, eu vou passar contigo pelas águas, será? Não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz, espiritualmente falando. E Abraão nos dá uma grande lição. Ele viu de longe o lugar da sua vitória. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. A geração de hoje, não é Deus está comigo, não. O diabo está puxando, ele tem que afagar, ó. Ele está me puxando. E a Bíblia está dizendo: eu, Senhor, estarei contigo. Ele não vê Deus, ele vê o diabo puxando ele. Como precisamos aprender, não é, né? Como precisamos aprender? E quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quer dizer, você não vai afogar. Aí ele vê até a mão do irmão querendo afogar ele. Eu pedi para o irmão para me ajudar, ele não estendeu a mão não. Mas eu tive um sonho que o irmão estava lá me tocando para baixo. Não, você está errado. Você tem que crer no Deus que você serve. E pode até ser real alguém querer te afogar. Deus faz que ele quebra o braço, mas você não afunda. Porque Deus te fez uma promessa. Então nós, confiando em Deus, nós temos que ter essa fé e aprender a ver o lugar da nossa vitória. Por mais que esteja longe, mas o Senhor nos faz enxergar. Aleluia. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama verá em ti. Mas como tem gente sendo consumido pelo medo da inveja do outro. Olha o tamanho dos olhos daquele irmão. Quando tem gente sendo consumido, Deus está falando: eu estou contigo, deixa ele ficar com inveja. E ele pode ficar com inveja, ele não está proibido de ter inveja. Agora eu estou contigo para te proteger. Mas ele não enxerga isso, ele enxerga que Deus não está com ele e que a inveja do outro é mais forte. Igreja, aqui somos poucos irmãos. Talvez tenha um alcance depois, Deus assim o sabe. Mas que nós tenhamos essa convicção na palavra de Deus, no Deus a qual nós servimos, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Não é mérito nosso, não é mérito meu, seu, nosso estarmos aqui. Pela graça somos salvos, Ele nos escolheu.
Se Ele nos escolheu, vamos crer no Senhor Jesus Cristo. E não importa qual seja a luta, o tamanho dela, por mais seja tenebroso, que nós possamos ser como Abraão, seguir o exemplo de Abraão. Humanamente, Abraão estava caminhando para matar Isaac, quando ao terceiro dia Deus lhe mostra o lugar de longe. Aí faz mais sentido o porquê que Abraão, então, logo depois, ele vai dizer a Isaac: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele já tinha convicção de que, mesmo seguindo todo aquele ritual de colocar a lenha, fazer do altar, colocar a lenha e preparar, já deixar no ponto de pôr fogo, né? Já que Isaac pergunta onde está o cordeiro e o fogo, e Abraão, direcionado por Deus, ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Humanamente falando, era impossível Abraão ter essa ideia, tomado então humanamente, se fosse pelo medo, mas porque antes dele dizer isso, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A Bíblia diz 22:4, ele viu o lugar de longe, ele viu a vitória, Deus mostrou a ele o que ele aconteceria. Então ele vai dizer, sabiamente, inspirado pelo Espírito de Deus, Deus proverá para si o cordeiro. Deus das palavras, você vai morrer não, meu filho. Deixa eu te amarrar aqui, deixa eu te colocar aqui, não é tu que vai morrer não. Porque Deus lhe havia mostrado. Gênesis 22:4, viu o lugar de longe. Ele sabia o que aconteceria, o que Deus lhe mostrou. Deus te chamou para ir morar no céu? Então não é nessa terra que tu fica. Deus te chamou para ir morar nas mansões celestiais? Então não é nessa terra que tu fica. Tu vai sofrer, tu vai passar raiva, tu vai passar luta, mas não é aqui que tu fica. Vê o lugar de longe. Pela fé você vê as mansões celestiais. Pela fé tu vê o teu lugar lá na glória. Pela fé tu vê tu entrando nas mansões celestiais. Pela fé você vê o seu nome escrito no livro da vida, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos garante isso. Pela fé, Abraão viu o lugar de longe. E nós podemos muito bem ver a nossa vitória. São poucas pessoas que estão aqui presentes, mas que lembram desta passagem, quando na hora da luta, da dificuldade, da incredulidade, e que você queria focar só na luta, só no meio da luta, eu vou perder, essa onda vai me afogar, esse fogo vai me queimar. Lembra daquele que está do seu lado? Ele está te mostrando o lugar da sua vitória. Então, para essa igreja que fique de pé, eu quero fazer uma oração com toda a igreja e também com você que está em casa, acompanhando pela live, que pode acompanhar. Se você puder, ore conosco e peça ao Senhor, se você não está vendo nenhum aspecto da sua vitória, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa te mostrar, assim como mostrou a Abraão, como ele viu de longe o lugar, que Deus possa te mostrar também o que ele tem na sua vida. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai. Eu te apresento, Senhor, cada irmão aqui presente, cada irmã aqui presente, a todos os de casa, os que estão agora acompanhando, os que vão ouvir depois. O Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha entrar nesta casa, que o Senhor venha entrar nesta vida, que o Senhor possa, na tua infinita graça e misericórdia, Deus, Espírito do Senhor, mostrando um lugar de longe a vitória, que aconteceria, o Senhor possa mostrar a este ramo, esta casa, este lar, as bênçãos, e mostrar a vitória, Espírito Santo de Deus, que encontra a nossa vida, a nossa casa, o nosso ser, e nos enche, Senhor, que estejamos guiados pela convicção, que estejamos guiados pela certeza, pelo Espírito Santo, que nos garante as nossas bênçãos, as nossas vitórias, seguindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, crendo nas promessas, Pai, aleluia. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa, Senhor, o obstáculo, mas que possamos ver a nossa vitória, que possamos ver o teu agir, que possamos ver, Senhor, trabalhando em nossa casa, em nossa família, Espírito Santo, que em 2023 não ficamos com a luta, com as dificuldades, mas que estejamos, aleluia, conectados em comunhão com o Senhor, e que
Amém. Que Deus abençoe você que está em casa, vendo a live. Fique na paz do Senhor. E venha nos fazer uma visita. Rua Porto Seguro, 709, bairro Nova Vista. Que Deus te abençoe e até a próxima.